Por que que quando o outro diz ao meu respeito me incomoda tanto? É engraçado, hoje em dia nós vivemos no mundo cristão, nos convertemos, começamos a nossa caminhada e no decorrer dos anos a gente se confronta ou somos atacadas ou perseguidas ou pessoas não gostam da gente, mesmo no meio cristão. E hoje em dia tem ocorrido muito isso. Você está no meio cristão, ou você incomoda porque você tem dons e talentos, ou as pessoas competem umas com as outras, ou um ou outro acha um melhor que o outro. E como que a gente sai dessa? Eu no início eu ficava muito triste, muito mal, muito incomodada com situações que aconteciam dentro da igreja e fora da igreja. E como ser salvo? Como ser servo? Como ser imagem e semelhança de Jesus no início da caminhada? É muito difícil. Vai ter erros, tropeços e acertos. Você vai querer agir com sua carne, você vai querer falar por você mesma, mas um conselho que eu te dou com os erros que eu cometi quando eu me converti. O que o outro pensa ao meu respeito não interessa. Ele pensa o que ele quiser, ele age da forma que ele quiser. O que importa, o que eu penso sobre mim, o que Deus e Cristo pensam sobre mim. Muitas pessoas vão colocar rótulos em você, vão colocar uma imagem em você, vão escrever você de uma certa forma. Sim, talvez você tenha errado, assim como eu errei muito. Mas depois eu pedi muito a Deus que me curasse de certas coisas e que eu falasse menos o que eu pensava. Porque muitas das vezes você fala muita coisa e muitas verdades que às vezes as outras pessoas não recebem aquilo como verdade. Aí elas distorcem ou interpretam aquilo de uma outra forma. Nem sempre o que você acha, o outro vai concordar com o que você pensa ou deixa de pensar ou achar. Então é problema deles, fica lá. Não acumula isso para você, não traga isso para você, que você pode acabar se esfriando na fé, acabar se afastando de Cristo. E Jesus não quer isso. Jesus nos chamou para sermos luz, para sermos amor, vivemos em comunhão. Como é difícil viver em comunhão. Eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês, não fiz roteiro, não fiz nada, mas eu quero falar de algo que está acontecendo muito dentro da casa de Deus, muito dentro das igrejas. Falta de união, competição, heresias, muita mais espiritualidade do que a própria palavra de Deus. Você, às vezes, você está falando para a pessoa, olha só, não há encantamento com aqueles que estão em Cristo Jesus. E a pessoa pega e fala assim, não, tudo bem, então a fulana está fazendo isso para mim, está fazendo feitiço, está fazendo magia para mim. Não há encantamento contra aqueles que vivem a verdade, contra aqueles que estão de coração, contra aqueles que estão servindo a Cristo realmente, genuinamente. Então, se você está servindo a Cristo de verdade, em santidade, fechando as brechas, buscando o Senhor, jejuando, orando, lendo a palavra, se alimentando, fechando todas as brechas possíveis, você não vai ser atingida por magias, por feitiços, entende? Mas as pessoas levam isso muito assim, que você, como? Não tem, se você, a palavra de Deus diz que você nasceu de novo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você será liberto pela verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio para nos transformar, ela veio para nos moldar, ela veio para nos ensinar. Então, se você está sendo liberto, você aceitou Jesus como seu único Deus, seu único Salvador, seu único Senhor, você é uma nova criatura. E quando você é uma nova criatura, você é filha de Deus, você é filho do Pai, você é filho do Espírito Santo. E quando eu aceito Cristo, quando eu entendo que Jesus é o meu Senhor e Salvador, não há encantamento nenhum. Nada vai te atingir. Porque fala que o inimigo ele já vai estar ao seu derredor. Você, eu sofri retaliação. Não existe retaliação com aqueles que estão em Cristo Jesus. Atacado nós vamos ser sempre, porque a palavra de Deus diz que o inimigo anda ao derredor, querendo nos tragar, mas Jesus e os anjos do Senhor e Deus já está ao nosso redor, né? Então, assim, por que se preocupar?
Daí muitas pessoas vão falar assim, mas vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter ataque, sim. Não, se você nasceu de novo, tá respaldado na palavra, tá em santidade, em verdade, em espírito e verdade com Deus, não, nada vai te atingir. Mas se você der brecha, você abrir espaço para que, falando palavrão, pecando, adulterando, fornicando, matando, mentindo, fazendo fofoca, situações, é claro que você vai ser atacada. Né? Você está abrindo um portal, uma brecha gigantesca para que o inimigo te atinja. Então é isso. Não temas, sabe? Você tem um Deus poderoso para fazer infinitamente mais por você. E os erros que eu cometia é porque eu acreditava demais, eu me preocupava demais com o que o outro estava pensando a meu respeito. E você às vezes acaba pecando porque você deixa de fazer aquilo que Deus te chama para fazer por falta de conhecimento da palavra, por falta de entender que você, de quem é você é filha e a sua identidade. Eu tenho que saber quem é a minha identidade. Muitos vão falar que você tá com isso, tá com aquilo, que o inimigo tá te atacando isso. Você sabe a sua verdade com Deus? Você sabe quem é você em quatro paredes? Então não importa o resto, importa a justiça de Deus, importa o que Deus fala sobre você, o que Jesus pensa sobre o seu respeito, o que Ele quer de você. Então aqui não tem roteiro, tá? Eu tô falando o que o Senhor colocou no meu coração para falar, porque muitos cristãos estão se afastando da fé, se afastando de Deus, e muitas pessoas estão dentro da igreja jogando os próprios irmãos no inferno, jogando as pessoas para o mundo, jogando as pessoas para fora da igreja. Então eu vim aqui falar para você, não olha para a multidão, olha apenas para Cristo. Ele salva, Ele cura, e Ele te liberta, Ele te transforma. É isso que eu tenho para passar para você. Não há outro caminho, há um caminho só, a verdade e a vida. Há um caminho, Jesus Cristo. Se você segue Jesus, por que você está preocupado com o que o outro está pensando sobre você? Por que me dói tanto achar que fulano falou de mim, fulano fofocou a meu respeito, fulano tá, sabe? Quando você estava no mundo, muitas das vezes você nem ligou para que os outros falavam de você no mundo. E por que depois que se tornou cristão você está preocupado com o que o outro está agindo, ou falando por trás, agindo por trás de você, ou falando? Entregue essa pessoa ao Senhor, ore por ela, sabe? Mas mal, sempre quando eu fazia, eu ficava com muita raiva e eu falava, eu concordava e falava, aquela pessoa tá fazendo isso. E eu falava para as pessoas erradas. E aquilo virava uma fofoca. Então, acabou virando fofoca daqui, fofoca dali, quando eu vejo, eu estava no meio da fofoca. Então, cuidado com o que você pensa demais e quer falar demais. A boca fala quando o coração tá cheio. E o seu coração tá cheio do quê? Tá cheio da verdade? Tá cheio de Cristo? Se estiver cheio de Cristo, nada vai te atingir. Nada e nem ninguém. Então, os outros é só os outros. Você é filha de Deus. Amém? Me segue, curte e compartilhe. Aqui não teve roteiro, tá? Cara lavada, é aqui, é assim mesmo que eu fui sentir de falar com vocês. Meu canal não tá sendo muito seguido porque eu comecei há pouco tempo e é uma luta, irmãos do céu. Para gravar vídeo, eu tenho um pouco de vergonha. Eu tenho canal no TikTok, mas aqui é uma coisa muito séria e eu sinto um pouco constrangida ainda para vir falar, trazer o que Deus me ensina. O Senhor me chamou para pregar o Evangelho. Eu coloquei esse canal aqui, eu fiz esse canal, era para ser um canal terapêutico, um canal da psicanálise, que eu sou formada em psicanálise, né? E sou formada em psicanálise e só que Deus falou comigo, o Espírito Santo de Deus quer que eu pregue o Evangelho, quer que eu leve a mensagem, quer que eu leve informações, quer que eu leve o que eu aprendi, o que eu errei, o que eu deixei de fazer por Jesus. E muitas das vezes tem sido muito dolorido seguir e servir a Cristo. Mas eu vou te falar, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo, você vai vencer. E é isso que eu tenho para falar para você. Não se abale por nada. Fique firme, seja forte, seja corajoso. Se essa mensagem chegar a uma pessoa que entenda que Deus é muito maior, eu já fico feliz. Se alcançar você que desistiu, mas que vendo esse vídeo você voltou para Jesus,
eu já tô feliz, sabe? Porque os dias são maus, irmãos. Jesus está às portas. Ah, mas eu escuto Jesus falando que Jesus vai voltar há muitos anos. Mas você chegou a ver sobre guerras, você viu o estado que está o nosso mundo? As pessoas não amam, não têm empatia, as pessoas estão uma contra as outras, filho contra pai, pai contra filho, mãe matando filho, filho matando pai, tá um horror. Então, assim, recorre ao Senhor enquanto ainda é tempo. Tá bom? Um abraço, a paz do Senhor Jesus e fica com Jesus Cristo.